Padre Quevedo, por favor. Padre Quevedo é fundador e diretor do Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Sua vocação foi uma vocação tardia, desde criança que você sabia ou queria ser padre? Como é que é? Há três coisas. Eu sou sobrinho de um tio que era espírita. E meu pai, que era deputado católico na época do comunismo, que mataram tanta gente, pois estava preso e um dia, como minha mãe era inglesa, finja que é esposa do seu marido, também inglês, e fujam. Tudo isso na Espanha? Na Espanha. E fugimos para Gibraltar, uma colônia inglesa. Mas me proibiram sair de casa para que ninguém se enterasse que era um Quevedo. E então esse tio meu espírita me dava livros de espiritismo, como não podia sair de casa, li, enchia a cabeça de minhoca. Porque o espiritismo é uma bobagem total. Para quem não é? Para quem não é espírita? Para quem é ele é bobo. Não tem... Bom. Agora, padre, para esclarecer, você estava falando da Guerra Civil na Espanha, que morreu muita gente dos dois lados. Seu pai morreu na Guerra Civil. Ele foi, como era deputado, foi preso, mandaram a campos forçados, mas ele sempre... E o mataram, e a última coisa que ele gritou foi Viva Cristo Rei. Então eu, como um tio espírita, e cheio de leituras de espiritismo, enchia a cabeça de minhocas e de coisas. E então, quando já estava, diríamos, envenenado, comecei a ler parapsicologia para esclarecer. E tudo que eu lia lá, e depois, durante toda a minha carreira, tenho 5 carreiras universitárias, todos os trabalhos de licenciatura, mestrado, doutorado, tudo era parapsicologia. E então, acabei com o espiritismo, contra tantas outras bobagens, e aquele tio meu o convenci, e se fez católico. Agora, padre, desculpa, o negócio de parapsicologia ou espiritismo, muitas vezes não é apenas uma mudança de nomenclatura, o que você... então isso não é espiritismo, então isso é parapsicologia. Que bom. A parapsicologia estuda tudo o que seja misterioso, incomum. Isso é a parapsicologia. O espiritismo é incomum, e afirman, mas não conheço em todo o mundo um parapsicólogo espírita. Porque o espiritismo começa dizendo que tudo se deve aos espíritos dos mortos. Não há espíritos. Vocês podem separar o princípio de vida, a alma, de uma planta da planta? Podem separar o princípio de vida, a alma, diríamos o espírito, de um cavalo sem cavalo? Não há espíritos de mortos. Então, quando a gente morre, vai para a terra mesmo? Afundou e acabou? Também não. Como é que um padre fala isso para mim, padre? Porque agora explico. Você perguntou e eu estou respondendo. Então, quando nós morremos, entre a morte clínica e a morte real, há até 21 dias. Se não nos prendem fogo, vamos morrendo. Como é? Peraí. Quer dizer, eu quero ser cremado quando eu morrer. Que hoje em dia, inclusive... Então morre imediatamente. Mas a igreja não proíbe, mas antigamente era proibido a cremação. Hoje não está proibido. Hoje não é. Aí quando a pessoa, então, é cremada, ainda sente? Não. Entre a morte clínica e a morte real, o primeiro que apaga é o consciente. Mas estamos vivos. Corpo animado. Não é corpo e alma, é uma unidade, é corpo vivo, corpo animado. E o primeiro que apaga é o cérebro, o raciocínio, mas o corpo está animado, se pode até fazer transplantes, etc. E vai morrendo aos poucos. Mas o transplante é quando a pessoa está com morte cerebral, né? Morte clínica. Morte cerebral, não dá mais. Morte clínica, então ele não se entera, mas está vivo. E então, nesse ir morrendo,
Nós durante a vida demoramos anos e anos en trocar de corpo. Mas calor, voz, movimento, tudo iso é energía. E recuperamos pela respiración, pela alimentación. Se tudo que pertenceu a este padre careca que está aquí falando con meu querido yo estivese aquí, eu non cabía nen en San Paulo. Tudo que ya respiré, tudo que ya comí, tudo que ya bebí. Entón, vamos trocando, mas é o mesmo corpo, con a mesma alma, un corpo animado. E na morte, vamos trocando un corpo corruptível, vai apagando, e en esa mesma proporción vamos resucitando nun corpo casi claro, ágil, sutil, impasible. Todos os que ya resucitaron, como un corpo glorioso, espiritualizado, caben na ponta deste dedo e sobra todo o dedo para todos os outros que ya morreron. Mas non há espíritus, há homens vivos e homens mortos. Mas você falou aí uma coisa que eu achei interessante, você falou em corpo glorioso, não é? No Novo Testamento, enfim, na Bíblia, se diz que Jesus ressuscitou no seu corpo glorioso. Daí não ser reconhecido pelos discípulos, Emaús, aquilo não, porque o corpo glorioso era muito diferente do corpo físico de Jesus. Quer dizer que há realmente essa diferença, não é que na ressurreição Jesus ressuscitou com seu corpo de carne e osso, e sim no seu corpo glorioso, e assim é que ele apareceu aos discípulos? Um corpo espiritualizado e, portanto, irreconhecível. Mas Jesus Cristo, ao terceiro dia de começar a morte, ele não ficou 21 dias morrendo, até morrer de tudo. 3 dias depois, estava muitíssimo mais vivo do que morrendo, voltou para este mundo. Mas no corpo glorioso. Mas com um corpo claro, ágil, sutil, impassível, que ninguém reconhecia. E diríamos, falando com Joa, que ser alegre, diríamos que ficou brincando de esconde-esconde. Aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia. Com aquele corpo, por um milagre, se fazia visível, depois ficava de novo glorioso, era invisível. Ah, mas quer dizer, quando ele aparecia com o seu corpo reconhecível, é isso? Sim, sim. Mas nós todos, quando morremos, então, antes, passamos por essa fase de corpo glorioso? Todos. E esse corpo não pode aparecer? Vamos trocando este corpo corruptível, burdo, e vamos ressuscitando num corpo incorruptível. Mas esse corpo incorruptível, glorioso, não se pode ver, está espiritualizado. Então, quando falam dos espíritos dos mortos, não há espíritos de mortos. Há homens vivos e homens mortos. E o espiritismo é uma sarta de disparates. Para a psicologia tem que dizer a verdade, para que acordem os que estão enganados. Por exemplo, a reencarnação. Pais e mães que me escutam, vocês são pais e mães de um ser humano, não só de um corpo. Sem alma, e alma viria de uma amálgama indigesta. Não! Mas você não precisa ficar zangado também, padre. Às vezes a pessoa acredita que é uma reencarnação de alguém. Sim, eu respeito a todos, mas tenho a obrigação de, com a ciência na mão, explicar-lhes que estão erradíssimos. Mas a única coisa que eu tenho que fazer o papel aqui do advogado dele. Eu vou falar dele para não falar diabo aqui, não só. Mas, fazendo esse papel... Advogado do diabo, eu fico muito tranquilo, porque os diabos não existem, os demônios não existem. Quer dizer que tudo isso que a gente faz aqui, o diabo... Tudo bem, então? Não tem problema? Em todo o Antigo Testamento nunca aparece o diabo, o demônio, nunca. Que está ensinando a doutrina. Quem aparece? No Novo Testamento... era numa colônia judaica, e uma colônia judaica que falavam o grego e o latim. E os gregos de aquela época atribuíam a um daimon, e em neutro demonium, daimones em plural, que são deuses de segunda categoria. Os gregos e os romanos eram politeístas. Então atribuíam a um deus um pouco especial, daimon, demonium,
atribuíam as coisas negativas. Mas, desculpa, sem querer interromper, padre, já interrompendo, Jesus não foi tentado pelo diabo ou por Satã, ou seja lá, por quem for? Não teve essa tentação? O diabo ofereceu a ele, olha, você vai ser o rei de tudo isso aqui, vai ser... E ele falou, sai daqui, diabo, vá de retro, Satanás falou em aramaico, evidentemente, o diabo fala todas as línguas. Vá de retro é latim. Vá de retro, Satanás. Não, falou então, em aramaico. É a mesma essa coisa. Não era o diabo? Não. Era, na mente dos romanos e tal, um deus de segunda categoria, mau. E os endemoniados eram só as doenças internas. E os porcos que ele tirou os espíritos? Explico já, porque se me perguntas duas coisas desculpa, ao mesmo tempo... Perdão. Jô, eu, querido amigo, respondo as duas coisas ao mesmo tempo. Não, vamos lá. Bom, então, primeiro, esse daimon era um deus a que atribuíam as doenças internas. As externas nunca. Um manco não é endemoninhado. Um cego a quem lhe faltam os olhos não é endemoninhado. Mas um epiléptico, uma pessoa que tem por fora igual que todos, doenças internas, se atribuíam a esse deus. Daimon, demônio, e então os judeus o confundiram como se fosse um ser. Não. Mas Cristo foi tentado pelo demônio. Por esse daimon se atribuía tudo ao mal e confundiram com demônio, que não existe. E Cristo foi tentado por quem? Por ele mesmo, e se atribuía ao daimon, em outra língua, demônio. Se atribuía às coisas internas, uma tentação e tal, mas não é real. Imaginem esse demônio como... Os padres, a maior parte, são de uma ignorância tremenda. Que falem de doutrina sobrenatural inobservável. Isso é religião, isso é teologia. Falar de fatos não tem nada a ver com doutrina. Mas agora, é ciência, é parapsicologia. Desculpa interromper, mas então não houve, por exemplo, a queda do anjo de Lúcifer e dos seus seguidores que foram parar... Lúcifer. Eu sei que você é bom católico e muito devoto de Santa Rita de Cássia. Bom católico eu não sei, eu sou cristão. Sou cristão e sou devoto de Santa Rita de Cássia, claro. Então é católico. Os protestantes não têm santos. Não, eu sei, mas estou dizendo, eu não sou um católico ao pé da letra, digamos. Eu não vou à igreja, sou casado 2 vezes, quer dizer, só aí eu já seria excomungado, né? Não, pelas leis, pelos cânones da igreja, você não pode casar 2 vezes, não é verdade? É um sacramento perpétuo. Exatamente. Bom, então, voltando... Por isso que eu digo, eu não posso chegar aqui e dizer, estou fazendo também o papel do advogado dele, que não existe mais, nem sei o que eu estou fazendo. Mas Lúcifer, o caso de Lúcifer. No dia da ressurreição de Cristo, se diz, eis o verdadeiro Lúcifer. Lúcifer, em latim, lucifero, que leva a luz. E então, o verdadeiro que leva a luz, Cristo ressuscitado, eis o verdadeiro Lúcifer. Mas, ao longo dos séculos, como os teólogos, en vez de falar de doutrina sobrenatural inobservável, se meten a interpretar fatos e non saben parapsicologia, Karl Rahner, un magnífico parapsicólogo e un magnífico teólogo, dicía, por favor, se non sabe parapsicologia, que non se chame teólogo. Nossa, mas você está bravo hoje, que está uma coisa... Eu sou como sou. Os jogos todos já fugiram daqui. Mas o negócio do Lúcifer, então, não tem... É uma coisa só de mitologia, de que Deus lançou no... Claro, Lúcifer, que leva luz brilhante, então a Cristo le chamam Lúcifer, mas não é um demônio, não é... Não, isso Lúcifer, é isso o verdadeiro Lúcifer. Trago que leva a luz. Mas você não acha, sei lá, pelo menos que me parece... que exatamente ele, enfim, o Lúcifer, ele faz uma revolta no céu, uma rebelião, porque ele se confundiu. Eu trago a luz, ele pensou que ele era a luz, eu sou a luz. E aí Deus falou, não, peraí, se segura, não é nada disso não. E tirou ele de lá, não tem isso. Tomar a Bíblia ao pé da letra, com todo carinho, é falta de respeito à Bíblia. A Bíblia é um livro feito por homens e troca as ideias de época, tem até contradições, metáforas, para com essa linguagem dar doutrina sobrenatural inobservável. Na Bíblia hay que procurar doutrina e não agarrar-se às terminologias.
Não, mas não estou me agarrando. Então, eu só acho que o demônio é uma personificação do mal. Personificação, mas não é uma pessoa. Mas tem aquele pezinho, tudo por qual. Ô, Vili, chama aí o nosso intervalo, que depois eu volto aqui com o Padre Quevedo e depois, no final, aqui no quinto bloco, eu vou abrir para perguntas da plateia, que eu acho que é um assunto que fica todo mundo ligadíssimo. Vamos lá, Vili, por favor. Tenho aqui ao meu lado o Padre Quevedo, parapsicólogo e defensor da parapsicologia, fazendo uma diferença entre o que é sobrenatural e o que é, segundo ele, crendice. Telepatia, por exemplo, existe? A parapsicologia reconhece a telepatia? A telepatia é o fenômeno mais frequente. Outras coisas, telecinesia, etc., são muito mais raras. Mas a telepatia, não há ninguém que nunca tenha alguma telepatia. Especialmente coisas emotivas, desgraças, acidentes de um ser querido no futuro. Porque o inconsciente, isto vai ser, non vou explicalo, non cabería nunca. O noso inconsciente, o que deberíamos ter tido no paraíso terrestre, sabía tudo sin estudo. Noso inconsciente é un sabio prodigioso. Inconsciente coletivo, né? De todo Isso mundo. É outro significado, mas tudo, inconsciente colectivo. Sabe tudo. Ora, como perdemos o paraíso, entón, ficou con un corpo non glorioso, non espiritualizado, sino un corpo burdo, cansado, doente. Entón o cérebro non consegue acompañar o inconsciente e fica no inconsciente. Mas alguma vez ese inconsciente brota, o consciente se entera e geralmente non o recoñece como propio. Pensa que unha fada, unha ondina, unha salamandra, un larva astral, un genio, un espírito dun morto, un demonio, todo bobagem. É o inconsciente que coñece tudo e o que máis impresiona ao inconsciente é morte, desgraça, acidente de un ser querido. E ese é o que o povo chama telepatía. Telepathein, en grego, sofrimento a distância. Agora, padre, por exemplo, um caso de um menino que olhava para uma árvore e dizia assim, essa árvore tem 247 folhas. E aí iam contar e estava tudo errado, ele não tinha a menor ideia. Mas eu estou te dando um exemplo para dizer, existe esse fenômeno também do cara, sei lá, olhar e dizer aquele cachorro tem tantas manchas, tem isso? Tem nome? Não são domináveis, são do inconsciente, espontâneas, incontroláveis e perigosas. Não fomentem os fenômenos parapsicológicos porque o consciente não os reconhece como próprios e tem necessidade de atribuir a uma fada, uma ondina, e vai terminar louco. E a autocombustão? Dizem que, inclusive, o gordo é mais passível de autocombustão. De repente, pega fogo sozinho. Eu tenho muito medo disso. Por isso que eu tomo banho longo sempre. Nós somos corpo, alma numa peça só. E o inconsciente dirige essas energias corporais. E, parapsicologicamente, essa energia transformada e exteriorizada se chama telergia. Tele ao longe, ergo un traballo, faço un traballo ao longo, sempre a menos de 50 metros de distancia. A menos de? 50 metros. Non se pode mexer un objeto telecinesia a máis de 50 metros. O povo fala de casas mal asombradas. Que nada! Eu gosto dos desafíos. Todos os que me ouvem, eu aposto $10.000 para cada un, non os teño, mas eu que aposto. A igreja paga. Vamos lá. Se en unha casa que o povo chama con súas supersticións mal asombradas por demonios ou por espíritus ou por fadas, sella lá porque for todo errado, afasten a todas as persoas a máis de 50 metros. Enxan a casa de máquinas de filmar automáticas, de gravar automáticas, de todo o que quiseren. A máis de 50 metros e enxan a casa para ver se acontece alguna coisa. Se acontecer algún fenómeno de movimentos de objetos, telecinesia, de pirogénese, crear un fogo, surgir un fogo lá, eu dou $10.000 a cada un. Sim, mas vamos voltar a falar. falar... a menos de 50 metros de distância.
Muito bem, mas eu queria voltar a falar da autocombustão, que a pessoa... Porque dizem que é lenda, que não existe isso. Non é lenda, non é lenda. O cara pega fogo sozinho, ele... Pode. É? Porque nosso corpo, dirigido pelo inconsciente, se transforma en luz, fotogénese, en sonoro, en motor, telecinesia, Mas e a pessoa morre. E essa energia do nosso corpo, a energia normal é falar, mexer, mas parapsicologicamente é essa energia que se chama telergia quando é invisível e ectoplasma quando é visível. Ectos, exteriorizado, plasmei. E então pode plasmar um fantasma, fantasmogênese, ou qualquer coisa. Mas a menos de 50 metros de distância. Não, mas o negócio do pegar fogo... Bom, eu sempre ando com um bombeiro aqui do lado, porque... Essa energia... Porque dizem que é mentira isso, que ninguém pega fogo. Essa energia, que se transforma em luminosa, em térmica, etc., pode também transformar-se em fogo. Você já viu alguém virar cinza? Não há nenhum fenômeno parapsicológico que eu não tenha visto várias vezes. Esse de pegar fogo? Pegar fogo. E aí, apaga a pessoa? Como é que faz? Na nossa clínica tivemos que curar a várias pessoas que ardiam, queimavam a roupa ou coisas que estavam perto, transformavam essa energia, essa telergia, em fogo. Mas se queimavam? Porque você transformar a energia em fogo, queimar os outros, o cara... Não. A outros não queimam, a não ser por contacto. Porque a telergia é humana e todos temos telergia quietinha. E telergia humana, forças do mesmo signo se repelem. E então... a outro non queima. Eu vivo desafiando a todos os que dicen que ten poderes e a todos os demonios, por favor, veñan todos contra min. Todos os feiticeiros, macumbeiros, veñan todos contra min, por favor. Non ten poder. Isso aqui é para te afastar? Tem que me ensinar isso. É assim que faz. Para outro lado. Tá bom, pronto. Padre, e vamos falar um pouquinho das aparições de Nossa Senhora. Que, para mim, eu tive em Lourdes, que é um lugar, quando você chega, você já sente que existe alguma coisa sobrenatural no ar, né? Nas pessoas. Mesmo as pessoas que não são curadas saem de lá com uma outra visão das coisas. E, agora, tem uma aparição de Nossa Senhora que eu não entendo, que é de Fátima, e de ter os 3 segredos de Fátima, que o terceiro... O Papa não leu, passou para o outro Papa que não leu. Será que o terceiro é falando mal do Papa? Que o Papa disse, eu vou deixar isso para o próximo. Aquele Papa sabia parapsicologia. Juan Pablo II se interessou muito pela parapsicologia. E, não se espantem, não há aparições. Do além para o aquém não volta ninguém. Há visões. Visões. Então, uma pessoa tem uma alucinação, vê em Lourdes, em Fátima, em qualquer... Vê. Mas vejam, por exemplo... Mas e as ordens? E, por exemplo, a Nossa Senhora de Lourdes mandou abrir um buraco ali, que aqui tem uma fonte, e abriram e tinha, e ninguém esperava que pudesse ter uma fonte. E a igreja, no começo, foi contra. Isso é importante. Não é aparição. Por exemplo, em Fátima, Lúcia veia uma coisa e ouvia outra. Jacinta veia uma coisa e ouvia outra. Diferentes. Francisco nem veia sim, mas não ouvia. Foi só o que inventou. E todos diferentes. E o público não veia nada. Não há aparições, são visões. Ora, essa visão não pode ser, esse fenômeno natural, não pode ser especialmente providencial. Deus não se poderia servir disso. Como vamos afirmar isso? Então que assine. O milagre é o único argumento convincente de que essas visões Deus está querendo servir deles. E assina com os milagres. E então em Lourdes, quantos milagres, inclusive água, que você citou. Em Fátima, quantos milagres, inclusive a incorrupção. Em Lourdes, a incorrupção de Santa Bernadette Soubirous. Morreu, a enterraram, muito tempo depois a desenterraram para pegar relíquias, os ossos, completamente incorrupta. Móvil, flácida, o cirurgião enfia a seringa, sangue líquido,
e agora está exposta há tanto tempo. Bom, Santa Rita também. E também Santa Rita, isso também que estávamos falando de Fátima, Sim. a Jacinta está incorrupta. E o menino? O menino também está... O O menino, acho que ele contou uma potoca qualquer ali e disse, não, o Papa, não pode falar, que não é possível. Por que o terceiro milagre, o terceiro mistério, até hoje ninguém sabe? Não há aparições, são visões, e não há revelações. Primeira revelação do Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade. Segunda do Filho, por Jesus Cristo e os apóstolos, etc. A terceira, o Divino Espírito Santo, dia de Pentecostes, que o próprio Cristo disse, que os ensinará toda a verdade. Pai, Filho e Espírito Santo, non há máis nada que revelar. E non há ninguén que possa acrescentar nem tirar uma revelação. Mas Nossa Senhora não tem, então, poder de nada? Ela que mandava no Filho? Está na hora, vai para lá, vai fazer os milagres, está na hora, começa a tua missão. Mas não está na hora, está na hora. Isso é a realidade e parabéns. Nossa Senhora non se aparece, non faz milagres. Uma força non do nosso mundo facendo milagres, somente Deus. Mas a igreja reconhece Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, por exemplo. Nossa Senhora manda a Cristo. E Cristo, como bom filho, obedece. Mas milagres quem faz é somente Deus. Nem demónios, nem fadas, nem Nossa Senhora. Uma força non do nosso mundo, agindo no nosso mundo, somente Deus. Este careca que fala con vocês escreveu 7 libros sobre os milagres. Fantásticos. Tenho aqui um milagre que não é aparição. Não é aparição. Nossa Senhora vai ficar zangada. Ela faz um esforço, aparece. Em momentos, engraçado que ela aparece nos momentos em que o mundo está caminhando para um racionalismo maior, né? Como Lourdes e tal. Olha aqui. Nossa Senhora de Guadalupe. Tem 4 choppes, mas bom. Nossa Senhora de Guadalupe. Na túnica do índio Juan Diego, recolleu rosas e as colocou na túnica. Quando chegou ao bispo Juan de Zumárraga, que pedía uma capela. E o bispo, nada, milagrinho, que ese milagrinho, você ve, você ouve, nada, milagrinho, para ver se é especialmente providencial. Fez así e caíron as rosas. E sobre o cobertor do índio Juan Diego apareceu toda esta imagem. O cobertor, diríamos, se desenhou, mas é impossível que isto seja real. Quer dizer que Deus... Adornada con un sol, non cabe. 129 rayos solares. 29 estrelas, non caben en meia. A lúa aos pés, nada. Son alucinacións daquele indio Juan Diego, mas que Deus estaba servindo disso. Como? Que asine. E esa pintura que apareceu no ayate, o ayate está feito de maguey, é uma erva mexicana. Ele tinha tomado um chazinho. Um ayahuascazinho. Maguey é uma chá. De nada, maguey é uma planta. Mas bebe-se ou fuma-se? Nada. Essa planta? Nem se bebe nem se fuma. É uma planta com a qual os pobres faziam seus ayates, seus cobertores. Mas o maguey é completamente quebrável. Usado nunca aguenta máis de 5 anos. Numa gaveta con alcanfor, con naftalina e con sempre a mesma temperatura, que os parapsicólogos foron facendo todas esas experiencias, aguenta até, ás veces, 20 anos e se converte en pó. Pois ese ayate do indio Juan Diego apareceu a imagen, o deseño, apareceu día 10 de decembro de 1531 e ainda está incorrupto. Le jogaron un ácido de corroer metais, un ateo, unha toa. 2 gotas de ese ácido atravesan a perna de un cadáver. Jogaron contra o rostro. Unha pequena telecinesia providencial caiu de lado. E a ayate aguentou.
não sofreu nada de corroer metais. E isso não é um milagre? Milagre não, um milagraço. Ah, é um milagre. Agora, por que você fala Deus, é Deus, claro. Por que Deus sempre fala em inglês com aquela voz? I want all the world. Por que fazem Deus uma coisa... Não, são duas coisas que eu não entendo. Uma é essa voz de Deus que é sempre, meu filho. É sempre uma coisa pesada. Não é quando Deus também é alegria, acho eu. E a segunda coisa é porque sempre que tem alguma imagem ligada ao céu, é sempre umas nuvens passando com música clássica. É um tédio aquilo. É assim mesmo a visão do céu? É a mentalidade humana. Não há nada disso. É superstição, é aprendiz de pretendente, de candidato, de sombra, de vislumbre, de realidade. Nossa! E cada um a seu jeito. Eu conheci um padre americano que me disse o seguinte: o céu de cada um é diferente. Segundo seus méritos. O céu é desfrutar da alegria, da felicidade imensa e por toda a eternidade de Deus. Cada um segundo seus méritos. Todos são o máximo felizes que podem. Não cabem mais, mas outros têm mais méritos, têm mais capacidade. Isso é o céu. Eu vou pedir licença para chamar de novo a nossa vinheta e eu vou abrir para perguntas da plateia. Vocês querem? Tem alguém interessado em fazer perguntas? Então tá, vamos com calma. E quem não leia um livro, eu tenho 7 livros sobre os milagres, quem não leia um livro que escrevi sobre Nossa Senhora de Guadalupe, esses são resumos de muitos milagres, mas um livrinho fácil, se lê em pouquíssimo tempo, de Nossa Senhora de Guadalupe, quem não leia, apanha um feitiço de padre que também não pega. Ok, William, vamos lá. Tenho aqui ao meu lado o padre Oscar Quevedo e nesse último bloco eu abri para perguntas da plateia. Tem ali um rapaz de camisa verde, uma moça de salmão e cada um faz a sua pergunta primeiro. Vamos lá. Queria saber se a parapsicologia explica milagres. A parapsicologia demonstra inapelavelmente que em todos os fenómenos parapsicológicos extranormais, paranormais, de todas as épocas, de todos os povos, são fundamentalmente idênticos, interpretados de muitas diversas maneiras, e o supranormal, de todos os tipos, o milagre supranormal, sobrenatural, imensamente superior. São quilômetros e quilômetros. O milagre é uma coisa claríssima. Mas como é que se separa, completando a pergunta dele, como é que se separa o que é milagre e o que é apenas um fenômeno parapsicológico? Como é que não? Isso é milagre, isso não é. Como é que é? Todos os fenômenos parapsicológicos extranormais ou paranormais são pequenos, a 50 metros de distância, e um objeto que atravessa um muro não vai comparar qualquer um desses fenômenos parapsicológicos com os milagres de cada fenômeno. Muito pouco, e em todas as épocas, e o milagre de cada fenômeno é imensissimamente superior. E, curioso, a verdade tem que ser dita. Milagres só houve, provavelmente, pelo efeito bumerangue, em ambiente judaico antigo até 2, 3 séculos antes de Cristo. Depois, somente, only, selman, papli, ponham todas as línguas que saibam, católicas. Só católicos. Enormes. A moça de salmão, por favor. Padre, é possível ainda assim falar sobre os fenômenos, né? Como a irmã Dulce, o dom que as pessoas têm, se é possível a previsão, como a igreja vê isso hoje, né? Como a irmã Dulce, assim, ela viveu para os pobres, né? E a minha dúvida é a seguinte, assim, há pessoas realmente com o dom da previsão, não digo cobrar pela previsão, mas que podem ver o futuro das outras pessoas, têm esse dom? Olha, ver o futuro de outra pessoa no prazo vital, existencial, humano, mais ou menos 2 séculos. Avô, pai, adivinho, filho, neto do adivinho, há uma relação de vivo com vivo e no nosso globo. Coisas que acontecem fora do nosso globo não se adivinham. E coisas como fora do nosso globo? Como assim? Dizer que é uma faculdade de vivo sobre vivo, a telepatia. Entendi. Outras coisas não. E então,
adivinha, mas coisas vitais não vão comparar com o milagre das profecias, por exemplo, bíblicas. Séculos e séculos e séculos anunciando onde nasceria Cristo, de que tribo, de que família, e quanto tempo, e como morreria, e tudo com séculos de antecedência. Bom, Nós... tem um rapaz ali que levantou, que tem uma blusa com um escudo. Esse, como é seu nome? Edson. Edson, faça a sua pergunta, por favor. Eu gostaria de saber que o mundo espiritual ele é todo ligado à energia, né? Nós espíritas acreditamos nisso. Como que a Igreja Católica explica, por exemplo, a hóstia, o corpo de Jesus Cristo, o vinho, o sangue, e a água benzida em cima de um rádio ou de uma televisão na hora da missa? Veja. A água A água, geralmente os católicos colocam um copo com água em cima do... Os católicos? Não, eu acho que é mais a protestante. Eu quero contar um fenômeno que aconteceu comigo. Eu estava na Austrália, em Sydney, durante as Olimpíadas, e tinha um pastor falando na televisão, um pastor pastor eletrônico, aquele que comunica através da televisão, e ele estava fazendo milagres lá. Tinha uma gorda que ele deu uma porrada na cabeça dela, que ela ainda quase desmaiou, mas precisou 2 seguranças para segurá-la. E quando foi para o intervalo, ele disse: agora quem está assistindo de casa, aponte o que quer ser curado, aponte para a televisão, que nós vamos curar. Eu estou sozinho lá, curandeirismo. Bom, eram 3 horas da manhã, eu digo, bom, estou sozinho, vou esticar os meus bracinhos aqui, que caiu de moto, fiquei esticando o tempo todo. Acabou o intervalo, eu olhei, nada, continuava ruim. Aí ele falou, apontaram os braços, as mãos, muito bem, 80% das pessoas que fizeram isso foram curadas. Eu falei, me fudi, estou nos 20%, que não aconteceu nada. Poder do psiquismo sobre o organismo. Tiram a dor, tiram a doença, mas deixam a causa. É o médico, é o psicólogo, é o psiquiatra que tenta por curar a causa, porque curar o sintoma, dor de cabeça, paralisia, isso é poder do psiquismo sobre o organismo. Botulismo. Então, curandeirismo, exercício ilegal da medicina e uma fábrica de doentes, porque como a causa não foi curada, se represa e pode morrer muito agradecido ao curandeiro que o matou. A ver, um desafio a todos os curandeiros, que tirar doença, isso não. Um desafio. Eu dou $10.000. Está gastando dinheiro aqui a beça, e aí? Eu sei o que aposto. A quem devolva um dedo decepado. $10.000. Que curou. O dedo está aí, como é que vai devolver? Porque o decepou, mas que le devolva. Há tantos casos de milagres em que devolvem uma perna. Estudei o caso de Pierre de Ridere, eu conheci uma perna que nariz também, tem caso de nariz. Dedo, qualquer coisa. Devolver um órgão decepado, um braço, uma perna, um dedo. Agora, $10.000. Você não respondeu a pergunta do Edson, porque eu contei essa minha experiência malograda lá. Como é que foi, Edson? Você falou do copo, o que mais? Do copo de água que é colocado em cima do rádio ou da televisão, né, e as pessoas acreditam que ela acaba sendo benzida por isso. A hóstia representa o corpo de Cristo, isso é mesmo falado na igreja, e o vinho, o sangue. Sendo que no Espiritismo a gente acredita em energias. Mas ali é o caso de transubstanciação. Vou explicar. E agradeço muito porque essa pergunta é um milagraço fantástico. Há muitos casos desse tipo. Mas ele disse, será que é? Houve um padre que duvidou. Será que por eu dizer, então era em latim, que estem in corpus meum, e que estem in cálice sanguinis mei, este pão vai ser o corpo de Cristo? E este vinho vai ser o sangue de Cristo? É uma aparência, mas será que de fato é o sangue de Cristo? E naquele caso, eu tenho fotografias disso e tudo, e ainda existe, o vinho se converteu em sangue. Viva! Até hoje, há séculos. E a hóstia se converteu em corpo vivo, está exposto. Mas, padre, desculpa interromper, já interrompendo,
A igreja chama de transubstanciação, não é? Quer dizer, não é que é exatamente... As aparências são as mesmas, mas a substância pan, de fato, é aparência, mas na realidade é o corpo de Cristo, com a alma e divindade e tudo mais. E o vinho, a aparência é a mesma, a substância, mas essa substância é o sangue de Cristo, o corpo e alma e divindade. E se conservam até hoje. Há muitos milagres desses para garantir que, que um protestante ou que um espírita faça isso. Bom, vamos para o lado de cá. Tem um rapaz ali que levantou o braço, ali. Aí, diga lá. Então, eu queria saber, tem casos de pessoas que têm energia de atrair metal, como se fosse um imã. Que tipo de energia que é essa? Atrai? Isso, metal. As faculdades todos temos no inconsciente. Ora, em estado alterado de consciência, em emoção, em golpe na cabeça, com droga, algumas vezes o consciente se obnubila e surge o inconsciente. Todos os fenómenos parapsicológicos surgen do inconsciente. O que teríamos, os poderes que teríamos tido no paraíso terrestre, repetindo. Quer dizer, e aí a pessoa atrai o metal, está num banquete, o talher todo E então, gruda. então, esta energia corporal se transforma em energia, telergia, ergo um trabalho tele ao longe, a menos de 50 metros. Tem uma moça ali que levantou o braço também, ou estou enganado? Ah, sim. Pergunta. O senhor disse que na Bíblia que nem tudo é verdade, que tipo foi modificado, não sei o quê. Só que como que o senhor tira as conclusões que o senhor está falando agora, com tanta certeza? De onde o senhor tira? Eu estudo a Bíblia e sei que as palavras são daquela época, o significado daquela época, tem lendas, tem contradições, instrumento de linguagem. Como o senhor sabe se é mentira ou é verdade? Instrumento de linguagem. A palavra é Eu acho que humana. a questão de mentira ou verdade é simbólico, né? Para revelar doutrina sobrenatural inobservável e afinada com milagres. Então é a linguagem da época. Linguagem da época, comparações da época, metáforas da época, que para dar doutrina sobrenatural inobservável. Não, fica difícil você achar que Adão e Eva, quer dizer, que Deus criou só os dois ali e deixou por conta. Adão e Eva somos todos. Não foi uma pessoa. Tem um pastor que calcula quando a Terra foi criada, somando a idade dos profetas. Então a Terra teria só 38 mil anos, uma barbaridade dessa. A Jesus Cristo lhe perguntaram quando vai ser o fim do mundo, e ele respondeu: olhai que não vos deixeis enganar, que virão muitas pessoas dizendo agora, não os deixeis enganar, porque isto, nem o Filho do Homem, o nome que se atribui ao próprio Cristo, nem Cristo Deus, homem e Deus numa peça, ninguém está autorizado a contar. Quer dizer, 2012 é mentira, aquilo que saiu aí. Podem ter tranquilidade, não. Bom, eu conversei aqui com o padre Quevedo. Obrigado pela participação. Obrigado. Agradeço meu nome, em nome do padre Oscar Quevedo. Obrigado pela participação da plateia. Muito obrigado. E vamos soltar agora os nossos bastidores antes de encerrar.
Boa noite.